Todo mundo sabe que a Igreja Católica é contra o aborto em qualquer situação e não há nenhuma circunstância em que este ato se justifique. O que pouca gente sabe são os motivos que levam a Igreja Católica a ser contrária e orientar os seus fiéis também a agirem contra esta atitude tão reprovada e que nós vemos ser tão disseminada hoje no mundo e defendida pelos mais variados grupos, inclusive por cristãos. Eu vou mostrar aqui qual é a posição da Igreja Católica, dar os argumentos base e fundamentais e também algumas referências de textos que eu acredito que podem ajudar as pessoas que querem entender o ponto de vista da Igreja Católica sobre este tema. É bom deixar claro logo do início que este não é um assunto simples, fácil de ser respondido apenas com sim ou não. A Igreja Católica tem uma argumentação muito sólida, muito consistente para essa doutrina de fé. Ela parte por algumas bases que são importantes e, é claro, é impossível que eu trate sobre todos estes assuntos aqui em apenas um vídeo. Por isso mesmo, eu vou deixar referências bibliográficas aqui na descrição para aquelas pessoas que queiram entender de forma mais aprofundada a argumentação da Igreja Católica. E também não vou conseguir responder nesse vídeo a todas as possibilidades em que as pessoas defendem ou não o aborto. Portanto, os pontos que eu vou apresentar aqui são os mais importantes e são o ponto de partida de um debate complexo, difícil e que nós não podemos tratar apenas de A ou B, gostar ou não gostar, ser contra ou ser a favor, sem nenhuma base, sem nenhuma fundamentação. O primeiro ponto para a Igreja Católica é que vida é um bem inegociável. Não se negocia a vida humana em nenhuma hipótese, não há nenhuma justificativa para colocar a vida humana como um bem a ser tratado, se pode ou não pode ser protegido ou defendido. A vida tem que ser defendida em todos os aspectos e em todos os momentos, do início ao fim. Aqui nós já partimos para o segundo ponto. Para a Igreja Católica, baseada em ciência, sim, baseada em ciência, a vida começa na concepção. A Igreja Católica acredita não só por questão de fé, mas também por questões científicas que a Igreja consegue ver como plausíveis, como justificáveis, de que a vida começa na concepção, logo nos seus primeiros segundos. Assim, a vida tem que ser protegida logo a partir deste momento, independente da maneira como esta vida começou. Aqui eu quero dar destaque para o parágrafo 2272 do Catecismo da Igreja Católica, em que ele fala exatamente assim, textualmente: os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. A vida começa na vontade, no ato criador de Deus, e aqui a argumentação religiosa, mas também a argumentação científica do momento da concepção como o momento da criação definitiva deste homem, deste indivíduo, deste ser humano. Entre estes direitos fundamentais é preciso citar o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. Portanto, a vida é um bem inegociável e a vida começa na concepção, por crença de fé, mas também por uma crença baseada na ciência. A Igreja não descarta a ciência neste debate. A partir destes dois pontos, nós podemos discutir todos os outros argumentos sobre ser contra ou ser a favor ao aborto. Outro ponto somado a estes dois é que, independente da fase de desenvolvimento daquele ser,
é um ser humano. Ah, mas é só um aglomerado de células. Não importa, é um aglomerado de células humanas. É um ser humano. Tem potencial de nascer e viver como todo ser humano. Faz parte da fase de desenvolvimento humano. Aquela é uma das fases, então é um ser humano. Ainda não tem todo o sistema nervoso formado, ainda não sente dor, não sofre. Para a Igreja Católica isso é irrelevante, é vida humana e vida humana é inegociável. A partir daqui eu recomendo outros textos que estão na descrição e um dos mais importantes e brilhantes da Igreja Católica é do Papa São João Paulo II, que é a encíclica chamada Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida. Este documento da Igreja, ele é fundamental, ele também é a base para toda a argumentação depois do Papa João Paulo II sobre a defesa da vida humana. E lá ele trata abundantemente sobre o tema do aborto e praticamente responde a todas as questões de por que a Igreja é contra em qualquer circunstância. Também vou deixar outras referências aqui embaixo, mas eu parto já para o terceiro, quarto, quinto e sexto ponto de por que a Igreja Católica é contra o aborto em qualquer situação. O aborto, ele é usado hoje em dia como prática eugenista, para limpeza étnica ou de purificação, seleção e classificação humana. E qualquer viés, qualquer maneira, qualquer tentativa do ser humano de selecionar artificialmente as características ou dizer quem pode e quem não pode viver, a Igreja Católica vai se posicionar contrária. Práticas eugenistas, só para a gente ter como referência, são aquelas práticas de tentar classificar o ser humano e descartar, colocar de lado, colocar à parte todo tipo de defeito, de doença. Infelizmente, nós temos o caso da Islândia, eu vou deixar o link aqui na descrição também, que é um país que praticamente erradicou a síndrome de Down a partir do aborto. Lá o aborto é amplo e restrito, as pessoas têm acesso ao aborto independente de sua necessidade ou não, é uma decisão da mulher, da família, as pessoas podem praticar o aborto em qualquer caso. E o país da Islândia praticamente já não tem mais nascimentos de crianças com síndrome de Down. A taxa é tão baixa que chega a 0. Vou deixar o link para essa notícia aqui embaixo na descrição em inglês, mas se você procurar também, vai encontrar réplicas dessa notícia em português, mas eu vou deixar a primeira notícia sobre este assunto em inglês como referência. Eles não erradicaram, não é 100%, porque algumas pessoas que são contra o aborto têm filhos ainda com síndrome de Down. Mas se esta prática já é comum para esse tipo de situação, que é apenas uma modificação genética, nem pode ser classificado como uma doença de fato, imagina como o aborto é usado indiscriminadamente neste país e em tantos outros apenas para selecionar este filho não é como eu gostaria que ele seja, então eu vou abortar para que eu tenha um filho geneticamente como eu acho que seja melhor para mim. A Igreja é contra qualquer tipo de prática eugenista. E, infelizmente, práticas de aborto podem ser usadas para selecionar seres humanos, e a Igreja não vai aceitar que esse tipo de coisa aconteça. O quarto ponto é somado a este terceiro, que é a indústria do aborto. Se você pesquisar por este termo no Google, vai encontrar o quanto clínicas de aborto faturam milhões, bilhões de dólares pelo mundo com a prática do aborto, ampliando o acesso ao aborto, não só clínicas, mas também a indústria farmacêutica. E usar de genocídio, de morte de indefesos, de crianças, de fetos, apenas para lucrar é outra aberração desse tipo de prática. E a Igreja se posiciona contrária a esse tipo de coisa. Nós podemos ver o lobby da indústria do aborto crescente pelo mundo afora, com clínicas abortivas que querem simplesmente lucrar e não se preocupam realmente com a saúde da mulher, com a saúde sexual das pessoas. Essas clínicas estão preocupadas apenas em ganhar
mais e mais dinheiro, ampliando o acesso irrestrito ao aborto. E não apenas em casos específicos, mas há um lobby gigantesco para que o aborto seja amplo e irrestrito, acessível e fácil para qualquer pessoa em qualquer situação, apenas visando o lucro de clínicas e da indústria farmacêutica. O quinto ponto também é abordado pelo Papa São João Paulo II no Evangelho Vitae, que ele fala sobre a relatividade da maternidade, da família e da sexualidade. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que tem relativizado as relações familiares, a relação matrimonial, a responsabilidade materna e paterna e jogando tudo numa sexualidade libertina, onde as pessoas vivem apenas a busca do seu prazer individual e tudo o que atrapalha o prazer individual deve ser tirado do caminho. E uma das coisas que tira o caminho, que tira o acesso das pessoas ao prazer amplo e irrestrito é ter filhos, é engravidar. E evitar engravidar, evitar filhos é uma maneira de relativizarmos as relações interpessoais, as relações familiares, as relações sexuais. E infelizmente outra coisa que nós vemos crescer muito é a degradação da maternidade. Há uma propagação para se tornar a maternidade algo feio, algo que deve ser escondido, que as mulheres devem se preservar, evitar, não buscar, porque é algo ruim para a mulher. E esta mentalidade é algo extremamente destrutivo. E a Igreja Católica se posiciona radicalmente contra esse tipo de postura. E o aborto, ele vem servir justamente para dizer para a mulher, se você não quer ter filhos, pode evitar até uma decisão extrema como o aborto. E por fim, o sexto e último ponto da argumentação que eu trouxe aqui, mas que não termina todo o debate, por isso eu recomendo que você veja os links que estão na descrição, que aprofundam tudo isso que eu estou falando. Sempre surgem questões sobre, e o estupro? E uma gravidez indesejada? E se nasce um anencéfalo? Estas questões a igreja não deveria abrir mão, pelo menos em casos extremos como estes? E a resposta é muito simples. Não se resolve um mal com um mal ainda maior, com o assassinato, com a morte de um inocente, com uma vida que tem seu direito de nascer independente da maneira como foi concebido. É quase redundante, nós voltamos aos dois primeiros argumentos, a defesa da vida, a vida que começa na concepção, mas é muito mais do que isso. O ser humano é sempre propenso a, depois de um mal, querer causar um mal ainda maior para abafar, para esconder, para minimizar um outro mal. É sempre causar mais males do que aqueles que já existiram. Se uma mulher engravida de uma situação tão grave quanto um estupro, nós não podemos causar um mal ainda maior abortando aquela vida. Isto seria causar um mal ainda maior. Uma criança que vai nascer anencéfala, ela já tem o seu sofrimento inerente. A mãe já tem aquele sofrimento inerente da situação médica tão grave. Mas abortar é causar um mal ainda maior. Esta é uma argumentação bastante complexa. Ela pode ser resumida nesta frase: não causar um mal maior. Por isso eu recomendo os textos que estão aqui embaixo. Com estes 6 pontos, nós podemos entender claramente a posição da Igreja Católica e, a partir delas, pensar as argumentações neste debate que é tão complexo. Algo que nós precisamos tirar são as emoções e as respostas fáceis. A tentativa de dar uma solução simplista a algo muito mais complexo. E o que nós vemos crescer são sempre soluções simplistas para um tema extremamente complexo, e poucas pessoas estão dispostas a debater com a Igreja Católica no nível de argumentação que você pode encontrar nos textos e nas referências que eu coloquei aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, aproveita a área de comentários também. Este aqui é um canal católico e eu tento trazer respostas católicas
para o nosso cotidiano. Assista aos outros vídeos que eu estou sugerindo, não deixe de ler as referências que eu coloquei na área de descrição, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações e deixa o seu like, compartilhe este vídeo para chegar a mais pessoas.